E aí, gente? Sejam bem-vindos ao Investigando Eu. Gente, eu vou gravar esse vídeo, eu tô com um cristal rosa na mão. Eu não sei porquê, mas eu senti de gravar com ele, tá? Vamos lá. Esse vídeo aqui é sobre as últimas informações que eu recebi durante a minha última consagração de Ayahuasca. E que eu decidi compartilhar aqui hoje com vocês, porque eu acredito que vai, de certa forma, te ajudar a entender a vida numa outra perspectiva, sabe? Então, esse vídeo vai abarcar 3 principais conteúdos, tá bom? O primeiro vai ser como os nossos padrões repetitivos nocivos nos prendem nessa realidade e sobre como os nossos guardiões espirituais atuam. A segunda é a respeito do por que a gente vive aqui. Eu sempre tive essa dúvida, sabe? Por que a gente vem pra cá, o que a gente tem que fazer. Então, eu tinha muito essa dúvida do que eu vinha fazer aqui. Gente, eu não vou seguir a ordem do que eu listei, mas eu vou falar ali do terceiro. Qual que era a resposta que eu obtive a respeito do que eu vim fazer aqui, do porquê que eu tinha experienciado tanta coisa que eu passei. Porque, gente, eu virava assim, eu falava, cara, meu eu superior deve ser sadomasoquista. Tipo, que não é possível que eu tenha sofrido esse tanto aqui, sei lá, por nada, sabe? Era um negócio meio assim. Porque quem, em sã consciência, ia escolher vir aqui pra Terra pra ter experiências ruins, sabe? Enfim. Mas aí, o que rolou? Eu tive uma visão durante ali, a consagração, onde eu tava saindo de uma família, tipo, literalmente, tinha pai, tinha mãe, sim, e eles me amavam muito, e eu também amava eles, só que tinha algo dentro de mim que sentia que precisava experienciar outra coisa, que precisava experienciar a limitação. Aí, o que rolou? Que eu vim parar aqui na Terra. Tá, gente? Essa é a visão, assim, fez sentido pra mim, foi algo que eu sempre busquei, então, assim, foda-se, ninguém acredita nisso. E aí, o que rolava, gente? Eu escolhi esse e vim aqui pra Terra pra experienciar a limitação. Porque eu já tinha tudo, eu já tinha família, eu já vivia num lugar onde já tinha amor, sabe? Só que eu sentia aqui dentro de mim que eu precisava experienciar o tudo. E esse tudo era experienciar não ter tudo. Ou seja, experienciar ser um ser, né, com limitações. Então, foi isso que aconteceu. E é o que acontece com muita gente, tá? Quando a gente fala que vai experienciar tudo, que vem para experienciar, e esse todo inclui tudo, significa que você também vai experienciar ter nascido num ambiente de escassez. Você vai experienciar não ser amada como gostaria pela sua mãe. Você, sei lá, vai experienciar ter nascido gay, numa família homofóbica. Enfim, essas são as limitações, sabe? Muitas vezes você vai ser limitado de dinheiro ali na sua infância, limitado de afeto, limitado de respeito. E quando fala que a gente veio para vivenciar tudo e experiencialmente vivenciar o que é ser um ser limitado e como a gente iria agir se fosse alguém, um ser limitado, é isso que acontece, gente. A gente literalmente veio para experienciar as partes ruins, sabe? Não só as boas. Então eu entendi que o meu processo foi ter passado por... Porque eu queria, de certa forma, experienciar a limitação, experienciar o que era estar aqui na matéria e viver todo esse processo. Então eu experienciei viver, sabe? Eu experienciei viver o que era a escassez, eu experienciei vivenciar o que era a ausência de afeto. Eu escolhi, de certa forma, vivenciar, sei lá, não ter tido um pai presente. Foi escolha, sabe? Eu escolhi vir aqui experienciar. Não é que a gente consegue falar tintim por tintim todos os detalhes que vai ter na nossa vida, mas a gente escolhe... A gente nem escolhe o tintim, a gente escolhe o todo, sabe? Então, isso significa vivenciar experiências ruins, mas também experienciar coisas boas. E usar tudo aquilo que você aprendeu como conhecimento. Então, você vai conseguir compreender um todo de uma forma muito diferente. Porque você vai perceber que, mano, essa limitação, por mais que seja ruim, ela te trouxe aquele conhecimento que você buscava, sabe? Porque eu acho que tem uma frase, eu acho que é do Djonga, que não se mede coragem em tempo de paz. Então, assim,
Vamos dizer que é como se você precisasse ser uma pessoa limitada e ver como você iria se comportar a partir daquelas limitações que foram impostas a você. Sei lá, você ia dar a volta por cima e ia virar um herói? Ou você iria simplesmente virar o maior dos vilões, sabe? Nossa, eu passei por tanta coisa e agora eu quero que todo mundo se foda. Tá ligado? Então, assim, é como se a gente estivesse interpretando certos papéis. Eu estou interpretando ser a Kelly, você está interpretando aí ser a Karina, você está interpretando ser a Ana, você está interpretando ser o Luiz Eduardo. Então, assim, você está interpretando ser você, sabe? Ou seja, só você sabe o que é viver a sua história, só você sabe o que é ser você. A segunda coisa que eu entendi era por que nós, seres humanos, buscamos o despertar? Por que a gente procura expandir a consciência? Porque a gente, galera, cansou de se sentir desconfortável, sabe? Cansou de se sentir desconfortável com barulho, cansou de se sentir desconfortável por estar no ambiente onde está, para uma pessoa que está extremamente desconfortável. E aquele desconforto é algo que faz com que a pessoa mude, sabe? Tem a lagosta. E a lagosta ela precisa trocar de casco quando ela vai crescendo muito. Então, crescer é extremamente desconfortável, porque, pensa, ela vai ter que sair do zona de conforto, né, que não é tão confortável porque tá apertando. Ela vai ter que sair disso, ficar vulnerável, porque ela vai ficar um tempinho sem casco para achar uma casa maior que a comporte. Então, presta atenção, o processo é basicamente isso. Você se sente desconfortável, você vai ficar vulnerável e depois você vai se encaixar num local ali que vai te receber perfeitamente, com todas as suas histórias, com toda a sua dualidade. Gente, e a questão dos padrões repetitivos. Mano, eu acho que todo mundo que já viu um pouquinho sobre budismo conhece a palavra Maya. Maya significa, de certa forma, ilusão. Ilusão. E claro que as pessoas também podem dar outras nuances, como o demônio Maia, né, o demônio da tentação, essas coisas. Mas eu percebi que Maia, pra mim, eu tenho como se fosse ilusão. E o que acontece, gente? A ilusão, aqui nessa 3D maravilhosa, ela vem em formas de pessoas, sabe? E é aí que você começa a ver que os padrões repetitivos, eles são os maias, as ilusões que te prendem nessa realidade. Porque imagina, você tá o tempo todo pensando que você precisa se consertar, sabe? Que você não é que você, sei lá, por você ter passado por algumas experiências, você acredita agora que você não é suficiente, por exemplo. Aí o que acontece? Aí você fica tentando o tempo todo se curar, o tempo todo correr atrás daquilo, só que a cura muitas vezes vai estar em você perceber que você nunca foi insuficiente, sabe? E, enfim, ou seja, mas quando você continua nessa crença, nesse pensamento, é como se você ainda tivesse, de certa forma, correndo atrás de Maia, correndo atrás de uma ilusão. E essa ilusão, o fato de você sempre pensar que tem que melhorar, de pensar que sempre tem que fazer algo, sabe? Esse vira um desejo, e esse desejo faz com que você continue sendo manifestado nessa realidade em várias encarnações. E aí que pega. Por que que quando você para de ir atrás desses padrões, você, de certa forma, se liberta dessa ilusão? Porque, primeiro, cessa o desejo, sabe, de que as coisas se resolvam, entende? Então, esse cessar de desejo faz com que você, de certa forma, não deseje se manifestar, sabe? E eu falo manifestar como um ser aqui, tipo, sei lá, um ser humano. Porque imagina, se você zera o jogo, você já tem tudo, já conseguiu tudo que você tem, você já se acha o ser totalmente completo, totalmente pleno. O que você vai querer fazer aqui, meu irmão? Você vai brincar por um tempinho com isso, vai ser bom, mas depois você vai ficar, nossa, tô de saco cheio. E aí, sei lá, você pode fazer igual os outros, né, grandes líderes que fizeram, não, vamos despertar outras pessoas, né? Porque é a única coisa que ainda faz sentido a se fazer neste planeta. Porque, gente, quando você zera o jogo, quando você não tem mais padrões repetitivos que você tava repetindo, quando você não tem mais apego e você solta, não faz mais sentido você estar aqui, sabe? E a outra questão que eu recebi é que, tipo, todo mundo, uma hora ou outra, vai despertar,
sabe? Independente, tipo, do momento onde você está. Vai chegar um momento onde vai acabar o número de encarnações, vai acabar a sua experiência e você vai simplesmente sair dessa realidade. E o que acontece? Os nossos guardiões, os nossos guardiões espirituais, muitas vezes são nossos parentes, entendeu? De outras realidades que estão ali nos ajudando de alguma forma, seja emanando luz, emanando vibração positiva. Porque o que acontece? Eles não podem influenciar na nossa experiência aqui, entendeu? Então, tipo, é como se eu estivesse aqui, ele estivesse atrás de mim, invisível, eu não posso ver ele, mas ele tá sempre aqui. Então, sei lá, se eu fosse fazer alguma coisa perigosa que ia ser passar dos limites de ser arriscado, de ser perigoso, sabe? Ele ia, entendeu? Começar a enviar sinais, tipo, não vai por esse caminho, mandar intuição, falar, nossa, dá meia volta, sabe? Mas eles sempre estão aqui, sabe? Do nosso lado mesmo, a gente que não consegue ver. E como eles não podem influenciar na sua experiência, no que você está escolhendo vivenciar, eles não podem influenciar nisso, o que eles fazem? Eles ficam do ladinho escondido. E, de certa forma, eles ainda têm orgulho, porque vir pra cá onde a gente vem, gente, experienciar limitação não é algo fácil. E é, inclusive, algo bem visto do lado de fora, que tipo, nossa, ele era o todo e escolheu experienciar limitação, assim, né? A gente, tipo, de certa forma, admira isso. Então, todo mundo tem os guardiões, tá, gente? Eles estão aí, a gente não consegue ver eles. Algumas pessoas conseguem, né? Mas, os queridos médiums aí. Mas eles estão sempre aí, sabe? Caminhando lado a lado com a gente. E é inclusive essa mensagem que eu queria passar também. Porque a gente acha que tá sozinho, mas não tá, velho. Não tá. A gente tem essas pessoas maravilhosas, esses seres, né? Que às vezes pode vir também na forma de pessoa, ou pode ser na forma de espírito. Mas eles estão sempre por aí, cuidando de nós, sabe? E quando você intui, quando você, sei lá, tá precisando de algo, chama assim, cara, eu chamo meus ancestrais, eu chamo eu me conecto com o meu ser superior. Enfim, sempre vibrem essas coisas, mesmo que mentalmente, porque por eles serem seus parentes, de certa forma, por eles terem afinidade energética contigo, eles vão te ouvir de qualquer lugar, sabe? Então, eles conseguem vir ao seu auxílio. E eles só podem auxiliar, entendeu? Presta atenção. Eles só podem te auxiliar se você pedir. E não só pedir da boca pra fora, mas pedir de todo o coração a ponto de mudar, sabe? As suas atitudes. E é isso, galera. Beijos. Um cheiro. É isso, acho que eu falei tudo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam no canal, se inscrevam. Porque aqui é um espaço onde a gente investiga a si mesmo todos os dias.